Oi pessoal, aqui é o Renan do canal Conviver. Tô passando aqui hoje, depois de muito tempo sem publicar no YouTube, para poder conversar um pouquinho com vocês sobre os últimos acontecimentos sobre essa época de pandemia, né, que a gente tá vivendo. Uma época complicada, que exige muita atenção nossa, principalmente colaboração da nossa parte em relação a ficar em casa e tomar as devidas precauções de higienização das mãos e etc. Mas eu quero fazer alguns comentários sobre coisas que eu andei vendo nas mídias sociais nesses últimos dias, né? Nesse período que a gente precisa ficar em casa, algo que vem me chamando a atenção é a forma como as pessoas estão indignadas em relação a idosos que não querem ficar em casa, que estão saindo nas ruas, né? Até isso, por um ponto isso é bom, a gente pensa, nossa, as pessoas estão preocupadas com idosos. Mas não, né? É só mais uma oportunidade que as pessoas encontraram para poder disseminar preconceito. Nesse pouco tempo que a gente está de quarentena aqui no nosso país, em especial na nossa cidade, eu vi pessoas falando coisas como essa velharada tá afim de morrer, bando de velho burro, e eu li um comentário inclusive que falava o seguinte, vão morrer porque são burros, porque tem fogo para sair. Sempre reclamei de idoso que enchia o transporte público o dia todo. E o povo me xingava, agora estão vendo. Só que assim, a gente nota que a pessoa não estava preocupada, né? Se ela sempre reclamou a respeito disso, na verdade, a gente sabe que o problema dela é que ela não queria ter contato com idoso, ela não queria ver idoso por aí, andando por aí, né? Velho tem que ficar em casa, não é? Pois bem, outro ponto que eu tenho achado de extremo mau gosto são vídeos que as pessoas têm compartilhado a respeito de idosos amarrados, idosos com placas escrito "Estou em casa por livre e espontânea pressão da família", algo assim, ou até mesmo compartilhando notícias falsas, falando que o governo vai suspender a aposentadoria. Vi em uma página bem grande a respeito, falando a respeito disso, que eles falavam que é uma fake news do bem. Não é fake news. Se é fake news, não é do bem, né? Notícia falsa a gente não tem que compartilhar. Dentre tudo isso, há pessoas que ainda questionam idosos não obedecerem, né? E aqui é que entra o erro, porque idoso nenhum vai obedecer ninguém que está falando com ele em tom de ordem, né? Que está ordenando ele alguma coisa. Isso vale para idoso que tem demência, né? Que tem Alzheimer, e idosos saudáveis, que ainda não tem nada, né? Que não tem nada, de fato. Né? O que a gente precisa fazer nessa altura, né, do campeonato, eu sei que a gente está vivendo uma pandemia que já atingiu vários países e às vezes não era nem necessário isso, né? Mas a gente tem que ver que eles têm esse pensamento, eles não estão acreditando tanto, não dá para julgar, já que a gente tem, né, o representante maior do nosso país falando que é só uma gripezinha, quando a gente sabe que não é. O que a gente precisa fazer é conscientizá-los. Sei que você vai falar, mas você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe, você não sabe tanto que ele é teimoso. Teimoso. Mas o ponto pra mim é como identificar, você precisa entender que existe uma maneira de convencer ele. Você tem que identificar qual é essa maneira. Eu aconselho aqui, né, pela experiência que eu tenho assim, em contato com alguns idosos, vocês procurarem médicos que explicam a respeito do vírus, que explicam a respeito da necessidade de a gente ficar em casa. Né? Como? Por exemplo, o Dr. Drauzio Varela. Todo mundo conhece, idosos desde, sei lá, muito tempo já veem ele no Fantástico, veem programas de televisão, então assim, sabe que ele é uma autoridade no assunto, na questão da medicina, então a chance dele acreditar é muito maior. Né? Na última das hipóteses, eu aconselharia às vezes você mostrar, né, o movimento na rua, como está parado, dependendo do local que você vive, se ainda for seguro, dentro de um carro, dar uma volta no quarteirão ou por perto mesmo, mas assim, com segurança, tá, gente? E mostrar que realmente não tem movimento e que não tem por que ir pra rua e que as pessoas não podem ficar na rua. Né? Por último agora, aqui no estado de Minas Gerais, a gente sabe que a polícia vai estar verificando as pessoas que estão na rua, vai ter toque de recolher, então às vezes quando você ouvir a sirene pode mostrar pra ele e falar, tá vendo, a polícia tá mandando a gente ficar em casa, né? Porque a polícia também apresenta uma mensagem junto com essa sirene. Então, o que a gente precisa agora é disso, né? O
que a gente não pode deixar que as pessoas aproveitem dessa situação para fazer o idoso de chacota, para poder brincar, para poder fazer, enfim, uma série de coisas que a gente sabe que não é legal e que não é agora que eles precisam ficar em casa que isso vai ser legal. A gente também não sabe o que é que leva o idoso a querer ficar na rua. A gente não sabe qual é a realidade que ele vive dentro da casa dele, com a família dele, o quão boa essa família é para ele poder querer ficar na rua o dia inteiro. Eu não estou defendendo, tá? Entendam que eu sou a pessoa que mais quer que o idoso fique dentro de casa nessa situação. E eu estou muito feliz de ter a minha avó que compreende muito bem essa situação toda, que entende, né, os riscos que ela corre por ser idosa, tá no grupo de risco, não só por ser idosa, mas pré-diabética, enfim. Feliz também que minha mãe tá lá com ela e que elas estão tomando conta disso. Eu acho que não é momento de pânico, mas é momento de prevenção. A gente precisa compreender que o momento agora é de ficar em casa, né? E o mínimo possível e no mercado, né? Tentar seguir as orientações mesmo, porque a gente sabe que o sistema de saúde nosso é bastante precário. Então, como a gente vai fazer para dar conta disso tudo, né? Que ainda está por vir, porque o pico ainda não chegou da doença no nosso país. Quero pedir também para vocês, cuidadores, olharem com mais atenção ainda para algumas questões no idoso, né? Parando para lembrar aqui, houve vezes em que eu e meu avô tivemos que ir para o hospital, porque ele teve problema no intestino, então, assim, teve que fazer aqueles procedimentos de lavagem, que é um processo, assim, não muito confortável, mas até simples. Só que até esses procedimentos simples, a gente tem que fazer o máximo para evitar eles, para não ter que ir para o hospital, porque o hospital hoje em dia vai ser para isso, para tratar Covid-19, mais conhecida como coronavírus. Então, a gente precisa ter atenção nisso, entender que a ida ao hospital agora a gente vai ter que restringir ao máximo. Não estou falando que você não tem que ir para o hospital, mas toma cuidado, tenta avaliar a real necessidade de ir para um hospital com idoso na atual situação que o nosso país vive. Agradeço muito se você compartilhar e curtir aqui o nosso vídeo. Isso vai ajudar na divulgação do canal. E vocês sabem que quanto mais pessoas acessarem o canal, mais gente vai poder entender, né, as questões que a gente vivencia com o idoso com Alzheimer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima!